Olá, indesistíveis! Você quer descobrir como é que Deus definiu os limites da terra prometida para Israel? Prepare-se para mergulhar em Números 34 e suas fronteiras sagradas. Vamos lá fazer a leitura de hoje? Antes eu quero te pedir para deixar o seu like e compartilhar com quem você ama. Então, bora começar! Vamos ler aqui nessa Bíblia, Nova Bíblia Viva, e abra em Números 34. Está aqui pronto, vamos lá. E o Senhor disse a Moisés: dê a seguinte ordem aos israelitas: quando vocês entrarem na terra de Canaã, esta será a terra que cabe a vocês por herança, de acordo com as seguintes fronteiras. A parte sul será de vocês, desde o deserto de Zin até a fronteira de Edom. A fronteira da parte sul começará no lado leste do Mar Morto, passando pela subida de Acrabim, chegará a Zin e depois ao sul de Cádiz Barneia, que será o ponto mais ao sul. Depois passará por Azar Adar e irá até Asmon, onde a fronteira será o ribeiro do Egito e terminará no Mar Mediterrâneo. A fronteira ocidental de vocês será o litoral do Mar Mediterrâneo. Essa será a fronteira do ocidente. A fronteira do norte será a seguinte: tracem uma linha desde o Mar Mediterrâneo até o Monte Or, e do Monte Or até a entrada de Lebo Hamate. Então a fronteira seguirá para Zedade e continuará até Zifron e terminará em Hazar-Enã. Essa será a fronteira norte de vocês. A fronteira oriental será a seguinte: tracem uma linha de Hazar-Enã até Sefã. A fronteira descerá desde Sefã até Ribla, no lado oriental de Aim. E continuará descendo ao longo das encostas a leste do mar de Quinerete. Essa fronteira descerá então ao longo do rio Jordão e terminará no Mar Morto. Essa será a terra de vocês com as fronteiras que a cercam. Moisés disse aos israelitas o seguinte: esse é o território que o Senhor mandou distribuir por sorteio às 9 tribos e meia. Lembra que Gade, e Rubem ficaram do outro lado e Manassés pegou a metade também? Pois é, a gente já viu isso no vídeo anterior. São 9 tribos e meia, porque as tribos de Rubem, a de Gade e a minha tribo de Manassés, já receberam a sua herança. Essas 2 tribos e meia receberam sua herança do lado leste do rio Jordão, do outro lado de Jericó. E o Senhor também disse a Moisés: as pessoas responsáveis para distribuir a terra entre vocês como herança serão o sacerdote Eleazer e Josué, filho de Nun, e um líder de cada tribo para ajudar na distribuição da terra. Estes são os nomes... Perdão, meu telefone estava tocando. Estes são os nomes dos líderes da tribo de Judá. Aí, lembra que em Israel, em hebraico, na verdade, todos os nomes têm um significado. Então, eu vou falando aqui e vou contar para vocês o significado, tá? Então, da tribo de Judá, Caleb, que é filho de Jefoné. Caleb significa aquele que prossegue. Da tribo de Simeão, Samuel, filho de Amiúde. Samuel significa Deus ouve. Da tribo de Benjamim, Elidade, filho de Quislom. Elidade significa Deus me ama. Buquê, filho de Jogli, é líder da tribo de Dan. É meu vazio. Olha o significado de Buquê, meu vazio. Raniel, filho de Éfode, líder da tribo de Manassés, que é filho de José, Então, Raniel significa Deus é minha graça. Quemuel é filho de Siftã, líder da tribo de Efraim, que também é filho de José. Então, Quemuel significa estabelecido por Deus. Elisafá, filho de Parnaque, é o líder da tribo de Zebulon. Elisafá significa meu Deus esconde. Paltiel, filho de Azar, líder da tribo de Issacar, significa, o nome Paltiel significa Deus que me liberta. Aiúde é o filho de Selomi, que é líder da tribo de Asser. Aiúde significa meu irmão é majestade. E
Pedael, filho de Amiúde, líder da tribo de Naphtali. Significa Deus resgatou. Interessantes os significados dos nomes, né? O Senhor ordenou que essas pessoas repartissem a terra aos israelitas na terra de Canaã. Esse é o capítulo 34. Então, nesse capítulo, nós vimos Deus assim descrevendo para Moisés todas as fronteiras da terra prometida, as diretrizes, detalhes, assim, todos os limites, né, de norte, sul, leste, que eles chamam de oriente, e oeste de Canaã, que eles chamam de ocidente. E aí Moisés também nomeia os líderes de cada tribo, né, para supervisionar a distribuição da terra, para garantir que eles vão receber de forma justa. E como eu fui lendo aqui para vocês, cada nome tem esse significado simbólico, né? E foram distribuídos dentro da terra prometida esses 9 territórios e meio. Então vocês viram o nome dos príncipes de cada tribo e os significados que eu fui falando no decorrer da leitura, né? E aí, quais são as lições que nós podemos assim extrair desse capítulo para aplicar em nossa vida? Vamos pensar? Primeiro, o planejamento que é divino, gente. Nós vimos assim a definição clara dos limites. Isso destaca assim a ordem e o propósito de Deus. Em segundo lugar, nós vimos assim a liderança com justiça. Ou seja, Deus pediu para Moisés escolher os líderes para supervisionar a divisão. Isso mostra a importância de uma liderança justa e descentralizada, né? E a gente viu também que eles eram os herdeiros da promessa. E isso só nos mostra a certeza e o cumprimento das promessas divinas para Israel, né? Agora vamos assim refletir sobre esse capítulo, sobre tudo que a gente leu, um capítulo pequeno, mas para a gente poder gerar insights para o nosso caderno de anotações. Então, simbora. Como é que você pode aplicar o conceito de limites saudáveis em sua vida pessoal e espiritual? Você já em algum momento pensou sobre isso? Que lições de liderança justa você pode aprender com essa passagem? O que mais? Como é que você interpreta e reivindica as promessas de Deus em sua própria jornada espiritual? Pensa nisso, reflita. Anote no seu caderno. Crie insights para você não esquecer dessas histórias. Porque se você leu comigo, é porque Deus acha importante. Se está escrito aqui, é porque é importante. Agora chegou a hora da nossa oração. Vamos conversar com o Pai? Inspire e abaixe a sua cabeça. E só agradeça. Obrigada, Pai, por nos mostrar de forma assim tão clara, tão objetiva e organizada o cumprimento da sua promessa, que começou lá em Gênesis, quando o Senhor prometeu para Abraão, depois para Isaac, depois para Jacó, que é Israel. Quanto tempo se passou, Pai? Quantas gerações sucederam? Mas o Senhor é fiel e cumpriu as suas promessas divinas, definindo limites territoriais com justiça e determinando quem seriam os líderes. Os sacerdotes Eleazar e Josué, que iriam ajudar a repartir e distribuir a terra para o teu povo escolhido, Pai. Uau, como o Senhor é detalhista, organizado. Obrigada por ampliar a nossa visão para esse planejamento que o Senhor fez, para poder fazer uma execução com excelência, como tudo que o Senhor faz, Pai. Nós te amamos e te agradecemos e bendizemos o teu nome, porque o Senhor é bom o tempo todo. Amém e amém. É isso aí, gente. E hoje nós vamos ficar por aqui.
Se você ainda não compartilhou o vídeo, por favor, compartilha com quem você ama. Curta, e se ainda não está inscrito, até agora não está inscrito no meu canal, inscreva-se e aperte o sininho, porque todos os dias tem mais. Beijo, fui, tchau.